Você podia matricular em circuitos, né? Sofrer junto lá no MATLAB. Disciplina até tranquila, mas... Aí o Túlio sai pelo grupo, você entra, beleza. Jogar. Não, mas já recebi na frente de alguns demais. Vamos lá. Bom dia para vocês. Isso sim é horário de se começar uma aula. Amanhã, para mim, deveria começar às 11. Não existe começar às 9, cara. 9 horas, a gente está morrendo. E hoje, assim, apesar de a gente estar começando às 11, eu estou cansadão. Um exercício só, nós já vamos embora. Certo? Não, prometo, na hora que essa cara é um só. Tá certo? Por quê? Porque vai ter dia que nós não vamos nem conseguir terminar um. Tá certo? Próxima semana mesmo existe muito essa possibilidade. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu apresentar o problema. Depois que eu apresentar o problema, eu faço uma breve revisão de tudo que a gente já viu, que é todo o conteúdo. Tá ok? O que nós temos aqui é o seguinte, moçoilos. O que nós temos aqui temos um fio, tá? Apesar que eu desenhei ele grossinho, mas as dimensões de profundidade não interessam, só interessa o comprimento. E por algum processo esse fio foi eletrizado. Tá certo? Por falar em processo de eletrização, deixa eu abrir um parênteses. Nesse começo do curso vai acontecer o seguinte: a aula que eu dou para vocês é praticamente a mesma aula que eu dou na física. Só que eu dou a aula para vocês primeiro para depois replicar a aula na física. Então, na aula que eu dou na física, normalmente ela está melhor. Eu consigo apresentar mais exemplos. Então, eu estou falando porque ontem eu dei aula na física sobre carga elétrica, lei de Coulomb, e consegui exemplos muito mais concretos do que para vocês. Então, sugiro, põe lá na velocidade 2, dá uma acelerada no vídeo, dá uma ajuda lá. Acho que vai ajudar vocês. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, por algum processo, eu eletrizei. Então, e fixei. Olha só. Se por algum processo eu eletrizei e fixei, eu estou entendendo que toda essa carga que está aqui no fio é carga fonte. Tudo bem? Carga fonte. E eu quero que essa carga fonte vai interagir com essa carga teste. Que para simplificar a vida de vocês, porque eu sou um cara muito legal, eu coloquei essa carga teste bem no centro da semicircunferência. Isso aqui é uma semicircunferência. Tudo bem? Semicircunferência de raio R. Não falei, mas o raio é R. Tá certo? Antes de eu começar a resolver o exercício, é legal que vocês tenham alguma intuição. Vai haver interação entre esse fio e a carga teste? Vamos admitir que são cargas de mesma natureza. Ambas positivas ou ambas negativas? Para ficar mais fácil, vamos admitir que são ambas positivas. Então haverá interação. Haverá interação elétrica. Para onde vai estar a força elétrica na carga teste? Eu tenho que pensar só na carga teste. Para onde? Pode falar? Para baixo. O raciocínio do Vitor Hugo foi o seguinte: e o bom do eletromagnetismo em comparação com a engenharia é que o eletromagnetismo a gente só vai trabalhar problemas que existem, que tenham simetria. A gente aprende a mexer com alta simetria aqui. Na vida real, se eu for para a engenharia, você vai ver os problemas que não tenham simetria. Tá ok? Então, olha só. Se eu pegar um pedacinho de carga aqui, esse pedacinho de carga aplica uma força para cá. Do outro lado, eu consigo um pedacinho de carga de mesmo tamanho, que vai aplicar uma força para lá. Então, elas vão se anular. Ah, mas e se eu pegar um pedacinho de carga aqui? Para onde que vai estar a força aplicada? Para cá. Eu consigo outro, não consigo? De maneira simétrica. De tal modo que as componentes da força ao longo do diâmetro tendem a se anular. Tudo bem? Então a minha intuição já me indica que a força elétrica resultante tem que estar para baixo. Essa era a maneira que vocês resolviam os exercícios, usando a intuição, para depois ir para a matemática, que vocês resolviam lá em Física 3. Aqui não. Aqui a gente vai sempre utilizar a intuição para a gente já saber aonde a gente quer chegar. Tá ok? Aliás, o livro do Feynman, no prefácio,
ele fala que essa é uma das diferenças do físico para o matemático. Em geral, quando o físico tem um problema, ele já sabe aonde ele quer chegar, mesmo sem operacionalizar. O matemático já não, porque ele só utiliza da matemática. Então, ele precisa operacionalizar. Então, a gente sempre vai tentar fazer isso. Tá ok? E aí a pergunta é, tá bom, mas quais as ferramentas nós temos à disposição? Nós temos à disposição a lei de Coulomb. Para resolver isso aqui, nós temos à disposição a lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb mesmo? Que a força de interação em um ponto R, em um ponto localizado pelo vetor R, ou seja, quem é que vai estar naquele vetor R? A carga teste. Então, a lei de Coulomb diz, olha, a força de interação entre cargas pontuais é Qzão, Qzin, carga fonte, carga teste, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância e ela é na direção da linha que liga as duas cargas pontuais. Tá certo? Por conta de, seja lá o sistema de unidade que eu vou utilizar, eu vou colocar uma constante aqui, e essa constante vai definir o sistema de unidade. Presta atenção que eu estou resolvendo esse exercício, eu sequer estou falando que nós estamos tratando em Coulomb. Vamos deixar só como K. Tá certo? Só que você olha e fala, cara, essa lei é aplicável aqui? Não. Por que aquela lei não é diretamente aplicável? Essa é uma lei que envolve o quê? Cargas pontuais. O que são cargas pontuais? Cargas nas quais as dimensões dos objetos carregados são muito pequenas quando comparadas às distâncias envolvidas. Cara, olha a dimensão desse objeto carregado. Não dá para desprezar. Então, não encaixa. Tá certo? Aqui eu poderia interpretar, que aí seria o próximo passo. Fala assim, bom, professor, mas não é tudo isso. A gente tem mais coisas, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem o princípio da superposição, certo? O princípio da superposição diz que F atuando em um ponto R, como agora é o princípio da... Eu vou utilizar o princípio da superposição. Eu vou precisar de mais de uma carga-fonte. Aliás, escrito nessa forma, eu estou embutindo que a carga-fonte está localizada onde? Na origem de um sistema de coordenadas. Agora, como eu vou pôr o princípio de superposição, eu vou colocar mais que uma carga-fonte. Já não tem mais como essa carga-fonte estar na origem, tá? Então, eu vou chamar cada carga-fonte com índice QI. Então, ele vai ser um QI vezes Q, certo? Inversamente proporcional ao quadrado da distância na direção da linha que liga os dois vetores. Tá? Faltou aqui o K. Você pode falar, professor, você falou quadrado da distância, colocou um cubo. Não tem nada de errado. Por que aqui está mais escancarado que é quadrado da distância? Porque a direção do vetor, eu tenho um vetor que está direcionando, esse vetor tem módulo 1. Então aqui está escancarado que ele cai com o inverso quadrado da distância, porque o vetor que dá a direção da força aqui tem módulo 1. Nesse caso que eu coloquei, o vetor que dá a direção da força não tem módulo 1. Tá? Então se eu tirar o módulo disso aqui e colocar para cá, vai ficar um vetor de módulo 1, eu vou ver claramente que essa força cai com o inverso quadrado da distância. Porém, o que está faltando? Somatório, com I variando desde 1 até N, para eu indicar que isso daqui é o quê? Princípio de superposição. Só que aí você olha e fala, professor, ainda não dá, porque mesmo com o princípio da superposição, eu estou admitindo que cada carga fonte é pontual. Tudo bem? E aí eu falo, cara, não tem para onde correr. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode... Aqui eu tenho uma carga-fonte que não é pontual, que ela é uma distribuição contínua. Só que eu posso entender essa carga-fonte
como sendo constituída de um monte de pedacinhos de cargas pontuais. Ok? Consigo fazer isso com precisão? Obviamente que não. De tal forma que eu vou conseguir pelo menos uma aproximação. Então eu pego um pedacinho de carga aqui, esse pedacinho aqui eu vou chamar de delta Q1. Ele entra lá. Eu pego esse outro pedacinho de carga aqui, esse outro pedacinho de comprimento que carrega uma determinada carga, esse pedacinho de comprimento aqui, eu falo que ele é uma carga delta Q2. E aí eu ponho no somatório. Estão acompanhando? Certo? Certo, Zé? Traduzindo. Ô Zé, eu falei que eu estou feliz que você está aqui, mas eu quero ver se eu posso estar feliz. Você foi mandado embora? Então posso estar feliz que você está aqui. Ah, então tá. De repente ele está aqui porque perdeu o emprego. E o professor fala, nossa, que alegria. Bom, vamos lá. Um dia, não vou citar nomes, tinha um professor aqui no instituto que ele estava todo triste, porque ele estava divorciando, cara, você imagina. Aí o outro, eu vou citar o nome, o Cleiton. Chegou, a gente assim, estava começando o semestre. Aí eu caguetando. Ei, doutor! Ah, você tá com a cara de acabado. Eu só não ri porque eu sabia o contexto. Quer dizer, não ri na frente dos dois. Aí a hora que o professor contou, o Cleiton, não sabia. Mas você tá bem? Você acabou de falar que ele tá com cara de acabado. Lógico que ele não tá bem. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa força, dependendo do vetor R, e nós vamos escrever agora, meus amiguinhos, como uma aproximação. Tá? E eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou pedante, eu sei que quem está aí em casa assistindo deve falar assim, nossa, o professor enrola e não está comentando, fazendo comentários agradáveis. Porém, eu acho que é realmente importante, aliás, eu acho que é o mais importante, é vocês prestarem atenção no que nós estamos fazendo. Porque os cálculos mesmo, por mais que é importante a gente ter uma ideia de cálculo, mas na prática, você taca no MATLAB e o MATLAB calcula para você. Tá? Quando eu digo que aqui nós vamos ter uma aproximação, eu quero que vocês identifiquem quem é o responsável por isso ser uma aproximação e não uma igualdade. Vamos lá, de novo. Tá? Porque, ó, daqui para cá, ô Felipe, o que eu fiz? R' com índice, obrigado. Quando eu olho daqui para cá, a única impressão que eu tenho é que eu troquei o QI por delta QI e troquei o sinal de igual por o sinal de aproximação. Mas, cara, o que eu mudei? Tá? Eu estou dizendo que é uma aproximação. Se eu estou dizendo que é uma aproximação, eu estou dizendo que alguma coisa que essa lei diz não está sendo devidamente aplicável ali. O que é essa coisa que está aqui nessa lei que não está sendo devidamente aplicado ali? É isso que eu quero que vocês pensem. Essa lei é válida em que situação? Que a carga é pontual. Por que a lei escrita nessa forma, isso aqui tem que se referir a uma carga pontual? Porque somente cargas pontuais eu consigo localizá-la com perfeição, de maneira precisa. Tá? Vamos lá, de novo. Imagina que um sistema de referência, ó, eixo X, eixo Y, eixo Z. Com esse sistema de referência, você consegue um vetor que localiza de maneira precisa a lata de lixo? Não, porque o vetor pode nascer da origem e parar aqui. O vetor pode nascer da origem e parar aqui. Pode nascer da origem e parar aqui. Você não tem uma localização, um vetor único, vamos dizer assim. Por quê? Porque isso aqui se trata de um corpo extenso, não se trata de um ponto material.
No entanto, se eu pegar aquele mesmo sistema de referência e pedir para vocês, localizem esse giz, o vetor que vai localizar esse giz vai localizar com perfeição? Com precisão? Ainda não. Só que está bem melhor do que estava a lata de lixo, né? Porque tem bem... O espaço ocupado por ele é bem menor. Ok? E se for só a pontinha do giz? Ainda não, mas aqui assim, já dá para desprezar os erros. Então, o erro cometido, que faz eu transformar isso aqui na aproximação, está no fato de que eu estou pegando pedacinhos de carga-fonte, tá? E esses pedacinhos de carga-fonte ocupam um determinado lugar no espaço. Uma vez que esses pedacinhos de carga-fonte ocupam um determinado lugar no espaço, esse vetor aqui não localiza, ele é uma localização média. Por ser uma localização média, ele dá origem a essa aproximação. Tudo bem? Só que, por sorte, essa aproximação pode ser melhorada. Como que eu melhoro essa aproximação? Diminuindo o tamanho. Mas à medida que eu diminuo o tamanho, o que acontece com a quantidade de cargas-fontes? Aumenta. Certo? Então, eu tenho que dividir isso aqui em muito mais pedaços. Na situação para que isso não seja mais uma aproximação e torne-se uma igualdade, quantos que eu precisaria pegar? Infinitos. Que eu pegando infinitos, eles ficam infinitamente pequenos. Tá certo? Isso não é possível, só que é possível obter o resultado se eu conseguisse colocar infinito. Esse resultado é obtido através do limite. Tudo bem? E a gente já sabe, olha lá, eu tenho um limite, tá? Eu tenho uma soma de infinitas parcelas, na qual cada parcela vai se tornando cada vez menor. Isso recebe um nome. Qual é o nome disso? Integral. E aí agora, para esse exemplo, que tipo de integral se trata? Linha, superfície ou volume? Aqui agora se trata de uma integral de linha. Tá bom? Só que escrito nessa forma eu ainda não... Só escrito, sem olhar para o desenho. Escrito dessa forma eu não consigo identificar que é uma integral de linha. Tá bom? Então o que eu vou fazer é reescrever isso de forma a perceber, bater o olho e falar, cara, aquilo ali se trata de uma integral de linha. Tudo bem? Bom, perceberam que tem vetores posição, não tem? Se tem vetores posição, a primeira coisa que eu preciso é de quê? Um sistema de referência, o que eu não pus ali agora. Zé, sistema de referência é seu. Você coloca onde você quiser. Onde é que você quer enfiar essa referência, Zé? Você quer na origem? O Zé quer enfiar na origem, ainda fez assim. Podemos? Posso, Zé? Posso, Marco, enfiar na origem? Zé, vou te dar outra chance. Você prefere onde? Na origem ou na pontinha? Zé, é seu. Você pode pôr em qualquer lugar. Onde é que você vai colocar? Onde for mais fácil. Percebe que quando eu falo onde for mais fácil, isso depende de pessoa para pessoa. Ok? O Zé acha mais fácil na origem. E eu concordo com o Zé. Na origem do Zé é sempre mais fácil. Certo? Só que a fala do Zé está imperfeita. Onde é que é a origem, Zé? Ou seja, você está... Teste. Então, o que você está querendo? Um sistema de referências cuja origem coincide com a carga teste. E o eixo seja paralelo a... Aqui assim? Exato. Cara, por que essa escolha do Zé é muito boa? Porque ela favorece a simetria do sistema. Mas eu poderia pôr um sistema... Aliás, fica de tarefa, exercício para casa. Resolva esse mesmo exercício colocando uma origem aqui. Tá certo? Como eu vou fazer, estou seguindo aqui a ideia do Zé, ó, eu vou colocar a origem do sistema de coordenadas aqui. Ó. Certo? Ó, eixo Y. Nossa, muito boa a escolha do Zé. Muito boa. Eixo X. Tudo bem? Certinho, Zé? Tá? Para casa, põe a origem aqui. Vai dar um pouquinho mais de trabalho.
Mas é bom para vocês treinarem integral de linha. Tá certo? Aqui, uma falha minha, eu não falei, mas a gente vai imaginar que a carga está distribuída de maneira uniforme. Quer dizer que não existe nenhuma região do fio com maior concentração de carga. Qualquer região do fio tem a mesma concentração de carga. Tudo bem? No enunciado? Ah, tá. O que significa eu dizer isso? Isso significa que se eu pegar a quantidade de carga total, ou a quantidade de carga em um pequeno pedaço de fio, e dividir pelo comprimento do fio, que ela ocupa, vai dar sempre o mesmo número. Isso significa dizer que ele está distribuído de maneira uniforme. Que a concentração de carga em cada pequeno pedacinho, ela independe da localização. Tá certo? Essa daqui, como o Felipe já disse, então eu já falei que isso aqui eu vou chamar de lambda. Só que eu tinha falado que era um lambda dependente de R'. Nesse caso, como lambda é constante, então não preciso colocar a dependência do R'. De acordo? E aí, o que eu percebo, Zé? Eu percebo que eu posso escrever o delta QI como lambda delta LI. Tudo bem? Como está ali escrito lambda delta LI, vocês acreditam que a minha esposa está me ligando agora? Dá vontade de atender. Agora, o que você está fazendo? Estamos separando o time para jogar a bola aqui. Esperando chegar mais alguém que... Meu Deus do céu. Mas vamos voltar. Quando está escrito nessa forma, o que dá para você entender? Que ali se trata de uma integral de linha. Então, nós temos uma integral de linha para resolver. Uma não. Provavelmente, duas. Tudo bem? Vamos ver? Então, eu vou escrever isso já na forma de integral de linha. Tá certo? E aí, vamos fazer um combinado. Ó, isso aqui vai ser igual. Já tem algumas coisas que serão constantes. Elas já são constantes quando vistas no olhar do somatório. Então, elas serão constantes também quando vistas na integral. O K e a carga. Tudo bem? Opa! E o lambda, né? K, lambda e a carga teste. Vezes integral de linha. Cara, ela não desiste. Só um minuto, gente. Alguém morreu, não é possível. Não está marcando aqui no celular. Não. Não é nada importante. Perguntando se eu posso levar minha filha na natação. Tá de brincadeira. Vamos lá. A integral de linha é a integral ao longo de um caminho. Qual é o caminho que eu estou pegando? Quando eu falo integral de caminho, eu estou querendo dizer, eu vou percorrer uma certa curva. Nesse caso, qual é a curva que eu vou pegar? Esse arco de circunferência, né? Então eu vou escrever, eu vou colocar um C aqui de circunferência, tá bom? Tá certo? O que ficou faltando? O que ficou faltando? R menos R'. Ficou faltando R menos R'. Quando vem para integral, eu não preciso do índice I. Módulo de R menos R' ao cubo dL. E aí vem o lance, né? Como é que eu resolvo uma integral de linha? Certo? Como é que eu resolvo uma integral de linha? Primeiro a gente tem que saber, quando eu olho para a integral, quem é que está sendo integrado? Uma subtração de vetores dividido pelo cubo do módulo. Dentro desses vetores, quem é constante relativo à integração? Relativa à variável de integração, quem é constante? O R. Olha só, o R é a minha variável, porque eu estou testando a carga teste.
certo? Eu tenho infinitos R' que são fixos, só que eu preciso contabilizá-los. E a integral os contabiliza. Então, dentro da integral, o R' que é variável. Certo? Então, a minha integral é na variável R'. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, descrever o comprimento da curva, descrever pedacinhos de comprimento da curva na variável R'. Vamos tentar? Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui que fica mais fácil. Vou pegar aqui um amarelinho. Que horas fazendo, por favor? 11h38 ainda? Pô, será que vai dar para fazer 2 exercícios hoje? Ó. Eu vou localizar esse pequeno pedaço aqui. Pronto. Aqui está o meu vetor R'. Certo? Agora eu preciso descrever quem é aquele vetor R'. Veja se vocês concordam comigo. Ó. O meu vetor R' não copia, tá? Não copia. Ele é um vetor que ele localiza exclusivamente pontos na curva. Mas eu posso escrever ele da seguinte forma. Ele é um x' na direção y, mais um y' na direção j. Não está errado eu escrever isso, tá? O que eu estou tentando fazer é parametrizar uma curva, descrever uma curva em termos de outros parâmetros. Tá certo? Só que se eu escrevo dessa forma, não está legal. Por quê? Porque o x' vai de quanto a quanto? De quanto a quanto vai o x'? De menos r, né? Perdão. Você está coberto de razão, tudo. De menos R a R. E o Y' vai de quanto a quanto? Só que se vocês colocarem isso, seus bobocas, vocês não estão me falando que é uma semicircunferência. Vocês estão me falando que é um retângulo. O que vocês estão falando? Ó, eu vou de menos R a R. Então, o X pode ser qualquer coisa. E aqui eu vou de 0 a R. O Y, então, vocês estão me descrevendo um retângulo. Certo? E aí, então, eu tenho que achar uma outra forma. E aí vem um lance. Quantas dimensões tem uma curva? Uma curva é uma figura geométrica de uma dimensão. Sabe o que significa isso? Que eu preciso de apenas uma variável para descrever uma curva. Certo? Tudo bem? Aqui, aparentemente, tem quantas? 1, 2. Então, significa que a minha escolha não foi das melhores. Tá? Eu vou escrever de uma outra forma, ainda não copia, porque eu vou começar complicando. Certo? Todas as partes que eu complicar, tenta fazer em casa. Tá bom? Eu vou descrever tudo na variável t. Veja se vocês concordam comigo. Eu vou chamar que o R' ele é um t na direção y, e que o y' ele é raiz quadrada de r² mais t² na direção j. Certo? E aí eu vou dizer que o t vai de menos r a r. Por que agora eu garanto que com aquilo ali... Primeiro, garanto que é uma dimensão. Porque depende apenas de quantas variáveis está dependendo? Uma. Lembra que o r é constante, é o raio. Como é que eu garanto que aquilo ali é uma circunferência? x² mais y² tem que dar quanto? R²? Vamos ver se deu? R² menos t², né? Certo? Vamos ver quanto que dá x²? Quanto que dá? Isso aqui dá t². Quanto que dá isso aqui ao quadrado? Só cancelar a raiz, né? Então vai ficar t² menos t² vai embora, vai dar r². Percebeu que ficou x' ao quadrado mais y' ao quadrado? Quanto que deu? R². É a equação de uma semicircunferência. Tudo bem? Certo? Então, se eu escrever dessa forma R', todo mundo de acordo?
Que eu consegui descrever a curva? Só que aí o T tem que ir de menos R a R. Tá? Mas eu não gostei, não. Vou descrever de outra forma. Eu vou descrever dessa forma assim, ó. X é R cosseno θ. Alguém tem um palpite para o Y? R seno θ. Pega a primeira coordenada, eleva ao quadrado, pega a segunda coordenada e eleva ao quadrado. Quanto que deu? R quadrado. É a equação de circunferência. Então, garantir que eu estou na circunferência. Tudo bem? Ó, gente, se x é R... olha só, eu estou falando isso. Ó. Aqui está o x. Aqui está o x'. Aqui está o y'. Tamo junto? Certo? X eu estou falando que ele é R cosseno θ. Então eu estou dizendo que esse cara aqui é θ. Certo, Gabriel? Gabriel. Certo, Kelly? Tudo certo, Zé? Tudo bem? O que eu fiz, gente? Eu usei um negócio que vocês já viram em cálculo em algum momento. Coordenadas polares. Eu descrevi em coordenadas polares. Tudo bem? Só que então, olha aqui, para eu varrer toda a circunferência, o θ vai de quanto a quanto? De 0 a quanto? De 0 a π. Certo, Marco? Tudo bem? Vou repetir. O que eu falei de física até agora? Nada. Tudo bem? Então já sabemos quem é o R'. Então, show de bola. Vou colocar aqui que agora é receitinha, tá? Quem é o R? O R é o vetor que localiza a carga teste. Quem é o R? Onde a gente colocou a carga teste? Na origem do Gabriel. Do Zé Gabriel. Certo? Então colocamos no carga teste aqui. 0. Certo? Quem é o R'? R' é Rão cosseno θ na direção I mais Rão seno θ na direção J. Ah, professor, mas você não precisa, porque olha quem está integrando, meu caro. Opa, quando eu colocar o R', eu tenho que colocar aqui, ó. Olha eu esquecendo, ó. Θ vai de 0 a π. Certinho? Certo, Ria? Então vamos lá. Mas eu não preciso do R do R', eu preciso do R menos R'. Ah, professor, mas aqui tá mais fácil que bater em bêbado. R menos R'. Quanto que dá? Só vai trocar o sinal aqui, né? Menos R cosseno θ na direção I, menos R seno θ na direção J. Aqui não é parametrização, não preciso indicar. O que mais que eu preciso? Do módulo. Não preciso do módulo. Eu preciso do módulo ao cubo, certo? Módulo de R menos R' ao cubo igual. Vamos lá? Como é que calcula módulo de vetor? Primeira parcela ao quadrado, primeira componente ao quadrado, segunda componente ao quadrado, na raiz. Mas vocês são lerdo, né? Essa parcela ao quadrado, mais essa ao quadrado, quanto que dá? R quadrado. Na raiz, R. Só que tem que levar ao cubo, né? Então, quanto que deu? R ao cubo. Sabe por que eu falei que vocês são lerdos? Por que vocês estão memorizando essa porcaria? Olha pro desenho. Olha pro desenho. O R está aqui. O R é 0.
Então, o módulo de R menos R' é só o módulo de R', que está mais na cara que nariz. Quanto que é o módulo de R'? R. Certo? Certo, Zé? Tudo bem? Bom, me parece que todos os ingredientes foram colocados aqui. Então está faltando uma coisa. DL. Tá certo? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apelar. Eu não vou escrever DL. Eu prefiro escrever ΔL. E escrever uma aproximação. Tá certo? ΔL com índice I, que é o que entra aqui, ó. Bom? Vamos olhar aqui, vamos pegar um pedacinho aqui ΔL. Vou pegar esse pedacinho aqui. O pedacinho ΔL, vocês concordam comigo que ele é um arco de circunferência, não concorda? Concorda ou não? O pedacinho, ele é um arco de circunferência? Como é que eu calculo o comprimento de arco de circunferência? Essa é a própria definição de ângulo. Acho que eu falei para vocês lá em Física 2. Um ângulo ele é definido como a razão entre o comprimento do arco e o raio. Tá? Então, quando eu falar, olha, ali tem um ângulo de 2π, significa que se eu pegar o comprimento do arco e dividir pelo raio, vai dar 2π. Por isso que o comprimento da circunferência é 2πr. Tudo bem? Meia circunferência. Qual que é o ângulo de meia circunferência? Π. Π. O ângulo é π. Qual é o comprimento de meia circunferência? πr. Porque a ideia de ângulo é justamente essa. É a razão entre o comprimento e o raio. Então, aqui, esse comprimento aqui, ó, que é o ΔL com índice I, ele é exatamente R vezes o arco subtendido por ele. Δθ com índice I. Qual que é a definição de ângulo? Certo? O ângulo ele é a razão entre o comprimento e o quê? E o raio. Se um dia eu tiver tempo, eu vou recapitular isso aqui com vocês. Se um dia não, semana que vem, a gente vai trabalhar muito isso, que essa definição de ângulo, você sabe por que se define ângulo daquela forma? Para forçar que o limite do seno de θ sobre θ seja 1. Então, quando assim, lá em cálculo, você assim, prove que limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. Vocês poderiam escrever na prova, isso não faz sentido. Porque isso não é uma coisa a ser demonstrada. Isso foi forçado a ser isso. Tipo, é a mesma coisa de eu provar. De eu pedir assim, é a mesma coisa. Prove que a constante K vale 9 vezes 10 a nona. Não faz sentido. Eu forço ela a ser 9 vezes 10 a nona para eu adequar o meu sistema de unidades. Então, o limite do seno de x sobre x, quando x tendendo a 0, ser 1, força que as unidades de ângulo sejam radiano, que não é nada na realidade, né? Seja que um ângulo seja adimensional. Tudo bem? Então, o ΔLI, eu vou escrever ele como sendo R Δθ com índice I. Pronto. Agora a minha integral está bonitinha para ser feita. Guardem isso, que assim, eu não estou ensinando vocês a resolver uma integral de linha no modo mais geral possível. Eu estou ensinando vocês a resolver aquela integral de linha que envolve e que o caminho é circunferências. Tá? Mas eu vou deixar tudo isso aqui anotado, que aqui eu vou colocar um detalhe. Tudo bem? Tamo junto? Olha lá. Que hora, vamos informar as horas, fazendo um favor? Tá. Portanto, vou colocar aqui um portanto, novamente, F
de R igual, vamos lá. K, com muita calma. Que eu não dei lambda. Se eu não dei lambda, não é legal ele aparecer. Que nome que eu dei para o lambda? Eu falei que ela era a razão entre a carga e o pedacinho de comprimento que ela ocupa, né? Então eu posso dizer que lambda é a carga total dividido pelo comprimento total que ela ocupa. De acordo? Então está aqui o lambda. I vezes R. Que multiplica. Agora eu vou substituir a minha integral. Tá? Agora vem aquilo ali, não me deixem apagar a hora que eu quiser, tá? A minha integral agora. Qual que é a ideia? Deixa eu explicar para vocês. Qualquer que seja a integral, linha, superfície ou volume, você vai partir dessa ideia, não sei resolver. Porque é uma coisa fácil, você partir dessa ideia. Tá? Então o que você faz? Você vai tentar trazer essa integral para uma integral simples. O que é integral simples? A integral em uma variável que só vai ter um sentido de variação. E nós fizemos isso. Nós trouxemos uma integral para qual variável? Para a variável θ. E você percebe que o θ não tem, ele só tem uma direção, eu falei sentido errado, ele só tem uma direção de variação. Ou ele aumenta ou ele diminui. Diferente do vetor R, por exemplo. Tudo bem? Então agora virou uma integral simples. Porque agora a minha integral, olha só, era uma integral de linha e ela se transformou numa integral simples. Qual é a variação? Começa onde? Por isso que eu deixei em destaque ali. Começa no zero, termina no π. Quem é que está sendo integrado? O vetor R menos R' menos R cosseno θ na direção I, menos R seno θ na direção J. Certo? Vou colocar um parênteses aqui. Dividido por quem? Módulo de R ao cubo. Agora está faltando dl. Quem que eu vou colocar no lugar do dl? R de θ. Tudo bem? Pronto. Quantas integrais têm a ser resolvidas, meus amiguinhos? 2. Uma na direção I e uma na direção J. Foi? Mas antes, vamos começar a simplificar a nossa vida. Esse R com esse R vai embora. Aqui tem um R, que eu vou pôr em evidência, que vai cancelar com esse, vai ficar quanto? Então, embaixo aqui vai ficar um R quadrado. Tudo bem? Então, vamos ver? Portanto, F de R igual, como é que ficou? K, carga teste, carga total, por π R ao quadrado, vezes. Agora a integral nós vamos fazer de cabeça. Tá bom? Vamos começar calculando, porque já tirei todos os R, então ficou integral de menos cosseno, tá? Integral de menos cosseno. Só que presta atenção, é de quanto a quanto? 0 a π. Lembra do gráfico do cosseno? Ele começa aqui em cima, no π sobre 2 ele zera e ele desce. Então de 0 a π, a integral do cosseno só pode dar 0. Certo? Quem não lembra disso, pode fazer as contas. Integral do menos cosseno. Quem é que eu derivo que vai dar menos cosseno? Menos seno. Seno de π? 0. Seno de 0? Então a integral do cosseno deu 0. Tudo bem? E tinha que dar, né? Que direção que nós estamos? Na direção I.
Tudo bem? E a gente tinha concluído já por simetria que não ia ter resultante na direção I. De acordo? Agora vamos lá. Integral do menos cosseno. Primitiva do menos cosseno, do menos seno. O cosseno. Então tem que fazer cosseno calculando em π. Quanto que é o cosseno de π? Menos 1. Menos cosseno de 0, 1. Então dá menos 1, menos 1. Quanto que dá? Menos 2. Então, a integral toda aqui deu igual a menos 2 na direção J. Olha para o resultado e vê se faz sentido. Faz sentido? A gente tinha concluído que a força tinha que dar na direção J. Apontando para onde? É o que está acontecendo? Pergunta. Essa distribuição faz com que a força caia com o inverso do quadrado da distância? Não. Porque o R é uma constante e não faz sentido eu falar em distância entre carga teste e um objeto. Só faz sentido você falar de distância entre coisas pontuais. Não faz sentido eu falar na distância ali. Tudo bem? Você pode dizer que a força cai com o quadrado do raio. Quer dizer que se eu pegar um fio de raio 2 vezes maior, a intensidade da força vai cair 4 vezes. Tudo bem? Fácil? Fácil, Gabriel? Tem que pensar um pouquinho, né? Sim, ótimo. Se fossem cargas de naturezas opostas, esse produto aqui seria negativo. Com esse negativo, positivo. Tudo bem? Certinho? Tranquilão, gente? Eu não vou apagar ali ainda, que nós temos tempo. Quanto tempo nós temos? 20 minutos? Hã? Meia hora? Se eu não morrer de frio, até lá nós temos meia hora para eu discutir uma coisinha aqui com vocês. Lá em cálculo 4 eu faria mais lentamente. Aqui, como é que eu vou resolver uma integral de linha? Como é que nós vamos resolver uma integral de... Bater aqui, não? Pois não? Opa, pois não? Bom dia. O terceiro colegial tá aqui? Não, é E3. Ah, ele tá onde agora? E3. Vamos lá. Integral de linha. Deixa eu tentar dar uma interpretação geométrica para o que seria uma integral de linha. Na realidade, nós vamos ver dois tipos de integrais de linha. Nesse começo, eu só quero falar da integral de linha, que eu vou batizá-la de integral de linha do tipo densidade. X, Y, Z. Nós vamos imaginar o seguinte, gente. É só imaginar mesmo, porque eu não tenho tempo para ler todos os detalhes matemáticos. Você vai imaginar que existe uma formiguinha caminhando ao longo dessa linha. Tudo bem? E você vai imaginar que essa formiguinha, enquanto ela caminha ao longo dessa linha, tá? Aquilo ali é uma linha. Não é uma função, não é nada. Aquilo ali é uma linha. Tá? Que cada ponto dessa linha tem uma determinada densidade. Tá? Tipo como se fosse um martelo. Cada ponto do martelo tem um ponto que é madeira, tem uma densidade. Você tem um outro ponto, tem outra densidade. Tudo bem? Certo? E essa formiguinha, ela vai andando por ali, do começo ao fim, tá? E ela tem a capacidade de identificar a densidade em cada ponto. Ela está com a maquininha, cada ponto que ela passa
ela identifica a densidade daquela linha. Tá certo? E o objetivo dela é saber a massa total. De acordo? Tudo bem? Como eu já disse, é meio estranho falar em densidade em um ponto, porque um ponto não ocupa espaço. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar, tá, de densidade, é só um nome, é uma função que depende de x, y e z. Só que não qualquer x, y e z, porque como é densidade, são só os x, y e z que estão na linha. Tudo bem? Tudo bem ou não? Bom, então a primeira coisa que eu preciso saber é descrever matematicamente essa linha. E eu vou admitir que eu sei descrever essa linha através de um vetor posição R. Esse R, eu vou chamar ele de um R de T. Tá? Por que eu estou falando R de T? Porque se é uma linha, deve depender de quantas variáveis? Uma só. Tudo bem? É o que a gente fez agora. Eu não descrevi aquela curva através de uma única variável. Qual foi a variável? Não foi o T, né? Eu usei a variável θ. Estão me acompanhando? Está acompanhando? Tudo bem? Então, eu vou escrever melhor aqui, ó. Porque quando eu escrevo assim, que a densidade é f de x, y, z, parece que ela vale para qualquer ponto, né? Não, então eu vou escrever da seguinte forma. Isso daqui é um f atuando nos pontos da curva. F de t. Então, o que eu estou querendo dizer? Para cada ponto da curva, eu vou associar um número que eu vou dizer que é a densidade. Por exemplo, 2 kg por metro, 3 kg por metro, uma densidade linear. Estamos juntos? Estamos juntos? Aí eu quero fazer o seguinte. Aí eu quero calcular a massa desse fio todo. Ixi, aí fica um pouquinho complicado, né? Calcular a massa do fio todo é somar todas as massas. De acordo? Somar, então eu pego esse pedacinho aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu pego esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui tem uma massa ΔM com índice I. Eu pego outro pedacinho, eu pego outro pedacinho, eu pego outro pedacinho. Calcular a massa total é somar todas as massas. De acordo? De acordo? Veja se vocês concordam comigo. Que a massa total, portanto, ela vai ser o somatório de todas as massas, com I variando desde 1 até N. Como é que eu vou calcular a massa dos ΔMIs? Esse ΔMI eu posso escrever como sendo a densidade vezes o comprimento. Não foi? Vocês estão acompanhando, gente? Se eu estiver indo muito depressa, eu volto. Tudo bem? Concorda que se eu fizer essa conta aqui, eu calculo toda a massa? Se vocês concordam, então vocês têm que me perguntar. Então, se vocês estão concordando, por que eu não pus igual? Não, por conta do seguinte. Eu não defini a densidade em um ponto. E aqui eu estou fazendo o quê? Multiplicando a densidade de um ponto por um comprimento. Não faz sentido. Para isso aqui ser massa, deveria ser o quê? A densidade daquele comprimento vezes aquele comprimento. Só que eu não sei se aquele comprimento, se a densidade é constante. Então isso daqui, por enquanto, é apenas uma aproximação. Entenderam? Acompanharam? Mas se é uma aproximação,
vem a pergunta, como é que eu melhoro essa aproximação? Lembra, qual é o problema? Isso aqui eu defini como sendo densidade no ponto. Só que eu estou multiplicando por um comprimento. Para que isso daqui fique melhor, o que eu tenho que fazer? Diminuir quem? O comprimento. Quanto menor o comprimento, melhor a aproximação. De acordo? Tudo bem? Quanto menor o comprimento, melhor a aproximação. Certo? Só que quanto menor o comprimento, para eu pegar tudo, o que acontece com a quantidade? Tem que aumentar. Então, para isso aqui virar uma igualdade, o que eu devo fazer? Limite. Pronto. Isso daqui é uma integral de linha. Do tipo densidade. Isso é integral de linha. Isso daqui é só uma notação, que eu ainda não vou mexer. Tudo bem? Só que aí vocês vêm com a pergunta, tudo bem, professor, mas aí como é que eu resolvo uma integral de linha? Tá bom? Como resolver essa integral de linha? Lembra que eu falei que tinha uma formiguinha que estava andando? Essa formiguinha anda com uma certa velocidade, concorda? Concordam comigo? Tá. Vou colocar um outro vetor aqui. Está aqui o outro vetor. Tá? Como é que eu calcularia a velocidade? O vetor velocidade. Esse vetor menos esse vetor dividido pelo tempo. Então, tudo bem? Então eu posso dizer, acompanhe comigo. Vou chamar isso aqui de vetor ΔL. De acordo? Vê se vocês concordam comigo que eu posso dizer que o vetor ΔL dividido pelo tempo. Ah, não, perdão. Que o vetor ΔL é esse vetor menos esse vetor. Certo? Ou seja, para ficar melhor, o vetor ΔL fica melhor escrito como sendo um vetor ΔR. Que ele é a variação do R. Estão me acompanhando? E como é que é o vetor velocidade? ΔR sobre ΔT. Tudo bem? Ó, então, vetor velocidade é aproximadamente, porque isso aqui seria a velocidade média, né? ΔR sobre ΔT. De acordo? Portanto, vê se meu passo foi muito grande. O vetor ΔL é aproximadamente o vetor velocidade vezes ΔT. Vocês me acompanharam? Foi, Wesley? Tá mesmo? Porque eu tô brincando com ΔR e ΔL toda hora. Tudo bem? Portanto, o vetor ΔL é aproximadamente, né? Lembra? Isso aqui vai ficar igual quando eu passar o limite. É aproximado. Vetor velocidade é derivada. Então ele só pode ser a derivada do vetor posição. Certo? Então ele é a derivada do vetor R. Certo? Vezes ΔT. De acordo? Então o módulo do vetor ΔL, porque o que aparece aqui é o módulo, é o módulo do vetor velocidade vezes ΔT. De acordo? De acordo? Portanto, ó, igual, limite, quando n cresce para mais infinito, somatório, com i variando desde 1 até n,
F atuando no R de T, já troquei, vezes o módulo de ΔL. Mas quem é o módulo de ΔL? Módulo da derivada do vetor posição, ΔT. Pronto. Agora quem é a minha variável de integração? T. Tá certo? Presta atenção que foi isso que eu fiz. Presta atenção que foi isso que eu fiz. Deriva esse vetor. Quanto que dá a derivada desse vetor? R seno, peraí. Menos R seno mais R cosseno. Qual que é o módulo dele? Módulo da derivada. Vai dar o próprio R. Aqui. Módulo da derivada vezes a variação. Olha lá como que vai ficar. Como é que a gente faz? Eu dei uma explicação muito mais física do que matemática, tá? Porque a construção matemática ia demorar um pouquinho mais. Mas agora eu vou ensinar, vou resumir. Como é que se resolve uma integral de linha? Vou colocar assim, ó, F dl. Isso é uma notação para isso aqui, ó. Como que você vai resolver? Primeiro, você vai precisar encontrar uma equação que descreve a sua curva. E você tem que ir pro F para atuar na curva. Tudo bem? Então você vai fazer F atuando em pontos da curva. Bom, peguei essa parte. Como é que eu vou escrever o comprimento da curva? Módulo da velocidade vezes tempo, vezes módulo da velocidade vezes tempo. Quando eu falo você precisa escrever a sua curva, eu estou dizendo que você está fazendo uma parametrização. Se você está fazendo uma parametrização, isso tem um começo e tem um fim, que é da onde é a sua integral. Desde A até B. Certo? É isso que a gente faz, é assim que a gente vai fazer, e foi isso que eu fiz na integral de linha. Agora. Certo? Vocês apenas não perceberam. A diferença é só essa. Mas o que eu fiz foi isso. Certinho? Podemos encerrar por hoje? Voltamos ansiosos à tarde? Nós marcamos 3, né? Eu já falei o laboratório.